Bom dia, campeão. Bom dia, campeã. A palavra do dia hoje está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo 4. Seguimos na série de mensagens falando sobre esse texto cuja epígrafe diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. O versículo de número 4 ele está dizendo assim: Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte os que estiverem cheios. Eu desejo sobre você e a sua família uma terça de paz, de bênção, de conquista, de vitória, de sucesso, de portas abertas, de livramento e salvação e saúde em nome de Jesus. Amém? Antes de eu falar desse versículo, peço que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho em todas, curte, comenta e compartilha muito, porque quando você faz isso, está sendo um agente de Deus para outras vidas também. Amém? Versículo 4 hoje, que nós vamos falar, o que me salta aos olhos e ao coração da parte de Deus, é a parte em que o profeta está dando um conselho para ela, dizendo que ela e os dois filhos, teriam que deitar o azeite em todos os vasos, todos. De repente, ele os aconselhou dessa forma porque sabia que provavelmente ou possivelmente, na verdade, possivelmente, eles poderiam parar, não encher tudo, parar pela metade, parar quase acabando, parar com alguns vasos que ainda estavam vazios, parar de encher. Mas a ordem é em todos, não pode deixar nenhum vazio. E por que ele dá esse conselho? Porque existem milagres que acontecem uma vez só. Não é toda hora que acontece um milagre. Milagres são esporádicos e necessários. E aí o profeta, entendendo isso, ele aconselha aquela família a não deixar nenhum vaso vazio. Por quê? Porque depois aquele milagre não aconteceria mais. Então ele sabe disso. Então ele aconselha, deita em todos os vasos, não deixa nenhum vaso vazio. É como se ele estivesse dizendo: só vai acontecer isso essa vez, esse milagre é só dessa vez. Então aproveitem e encham todos os vasos. É diferente daquele milagre em que a multiplicação aconteceu 2 vezes, né? A gente vê nos evangelhos a multiplicação dos pães e peixes, e mesmo que tenha sobejado na primeira, depois sobra de novo e o milagre acontece novamente. Mas existem outros que é uma vez só, e foi esse que aconteceu. Por isso ele diz: encha todos os vasos. E aí a gente traz como lição, como ensinamento para o nosso coração, que nós precisamos aproveitar as oportunidades e fazer o que tem que ser feito no momento correto. Não dá para deixar para depois algumas coisas que a gente sabe que depois não vai dar mais tempo. Ela e eles, com seus filhos, não poderiam deixar para depois. Depois eu encho, nós já enchemos bastante, estamos cansados, depois a gente enche mais. Não, existem coisas que depois já não dá mais tempo. Então, o start de Deus nessa manhã é esse: existem coisas que depois não dá mais tempo. Guarda essa frase no teu coração. Se tiver que fazer hoje, faça-o, porque depois pode ser tarde demais. Se é para pedir perdão, peça hoje, porque depois pode ser tarde demais. Se é para procurar alguém, se é para ligar para alguém, se é para fazer uma leitura, se é para fazer um curso, se é para fazer uma oração, se é para fazer uma entrevista, se é para fazer ou levar, de repente, algum currículo em alguma empresa, leva hoje. Se é para fazer a faculdade, faça hoje. Se é para fazer um evangelismo, faça hoje. Existem coisas que tem que ser na hora, tem que ser hoje, tem que ser para já, porque depois não acontece mais, não dá mais tempo. O recado de Deus para o teu coração e para o meu é esse: existem coisas que depois não dá mais tempo, faça hoje. Essa é a hora, esse é o momento. Lembra do apóstolo Paulo, o que ele falou para Timóteo? Timóteo, quando vier, traga os meus pergaminhos e a capa. Porque Paulo está preso, o lugar é frio, e ele diz: antes do inverno. Se Timóteo leva a capa para ele depois, possivelmente ele padeceria naquela cadeia e morreria naquela prisão. E aí o apóstolo Paulo dá a dica: traga antes do inverno. Se Timóteo leva depois, tarde demais.
Então, a frase é pesada, é triste, mas é verdadeira. Se demorar, depois pode ser tarde demais. Isso serve para a tua vida, para o teu coração, para a sua família, para o teu ministério, para a tua saúde. Se tiver que cuidar da saúde, cuida hoje. Se tiver que praticar um exercício, pratica hoje, porque depois pode ser tarde demais. Se tiver que se dedicar na obra, se tiver que se dedicar no evangelho, se tiver que se dedicar na igreja, se tiver que se dedicar na vontade de Deus, essa é a hora, esse é o momento. Se tiver que aceitar a Cristo como Salvador, essa é a hora, esse é o momento. Levanta a tua mão cansada do pecado, pede perdão, aceita a Cristo como Salvador e não deixa para amanhã, porque já vi muitos que foram tarde demais, porque não deu mais tempo, já passou e infelizmente a morte os alcançou sem aceitarem a Cristo como Salvador. Então nessa manhã eu quero profetizar que o que você tiver que fazer hoje, faça-o com toda a sua força, porque Deus há de te honrar mediante a tua ação e o não desperdício da oportunidade. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar de uma forma especial. Abraço do seu amigo Alan Souza.